Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E agora nós estamos iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Para nós lembrarmos, já faz um tempinho, eu sei que eu já andei falando isso no primeiro vídeo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas nunca é demais relembrar aos amados. A cidade de Coríntios era uma cidade que ficava nesta ligação aqui, ó. Então, essa aqui é a Grécia, tá? Aqui a Acaia. Então, nós temos Grécia e Acaia. A cidade de Corinto era a última aqui da Grécia, já no início da Acaia. Lá para cima, Macedônia e depois a Ásia. Então, só para que os amados lembrem, Corinto aqui, Atenas, que era o lugar de onde veio Apolo, aqui na Caia, Bereia, depois lá para cima, Tessalônica, já na Macedônia, né? Filipos, Troade aqui, e daí aqui nós temos Bérgamo, tá? Esmirna, Éfeso. Se os amados lembrarem das igrejas, das cartas às igrejas. Então, nós temos aqui Esmirna, Laodiceia, Bérgamo, ou seja, estas igrejas da Ásia. Então, a Ásia aqui, Macedônia, Acaia e Grécia. Corinto ficava exatamente aqui. Tinha duas maneiras de ir de Éfeso para Corinto. Ou se pegava um navio e aqui, ó, descia aqui, daí subia para Éfeso, ou se dava a volta toda aqui, ó, passando pela Bereia, Tessalônica, Filipos, Troade, Bérgamo e descia até Esmirna. Então, normalmente Paulo fazia esta viagem exatamente para alcançar todas as igrejas, passar pelas igrejas. Ele ficava exatamente na rota de duas rotas comerciais, né? E ali eles viviam, né, muito de comércio. A cidade havia sido tomada pelos romanos antes do nascimento de Cristo e ela foi destruída, arrasada, foi tomada pelos romanos e arrasada. E aí o imperador Júlio César ordenou que ela fosse reconstruída. Eles ganhavam dinheiro, eles tinham o seu sustento com impostos de movimentação de mercadoria. Então aqui se fazia uma adoração, a principal deusa era a deusa Afrodite, mas eles também adoravam outros deuses grego-romanos, como, por exemplo, Afrodite, Ártemis, Dionísio, Hélio, Poseidon, Hermes, o deus Apolo, não o Apolo que era amigo de Paulo, mas o deus Apolo, os Zeus, Ísis, Eros, outros. Inclusive ali havia um relicário de um deus chamado Asclépio, que era um curandeiro, né? De novo, em 1858, a cidade foi destruída por um grande terremoto e depois ela não foi reconstruída mais. A imagem inicial dos nossos vídeos é exatamente uma foto da cidade que foi destruída por esse terremoto e que não foi mais reconstruída. Bom, qual era a relação de Paulo com esses coríntios? Nós já vimos alguma coisa nos vídeos anteriores, quando falamos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas para relembrar, o conflito, havia um conflito, foi exatamente por conta disso que a primeira carta e a segunda carta, aliás,
foram várias cartas, foram ao todo 5 cartas escritas. O conflito aqui é, primeiro, que Paulo não tinha tanto poder quanto os seus adversários. E aí Paulo relembra: como assim eu não tenho poder? Vocês lembram de todos os sinais, de todos os prodígios, de todos os poderes que eu realizei entre vocês? Então como é que vocês dão ouvidos a esta situação se eu mesmo fiz e vocês são minhas testemunhas aí? Ele ficou 1 ano e meio, 18 meses lá, mas ele vinha e ia entre os anos de 50 e 57. Então ele ia e vinha e ministrava também através de cartas. Ele foi 3 vezes durante todos desses 7 anos, ele visitou a cidade 3 vezes e escreveu 5 cartas, que nós sabemos que, fora as que a gente não tem ideia, mas 5 cartas que nós sabemos que ele escreveu, 2 das quais estão preservadas. Na verdade, 3, porque segundo Coríntios, ela, dizem os especialistas, os estudiosos, ela é a junção de 2 cartas. Até o capítulo 9 é uma carta, do capítulo 10 em diante seria uma outra carta que foi unida, que foi juntada. Havia uma comunidade judia muito grande lá e, óbvio, rejeitavam a mensagem de Paulo e se opuseram, levaram Paulo diante dos tribunais, enfim, hostilizaram Paulo. A situação era bem grave em relação aos judeus. Bom, como é que Paulo se relacionava com os coríntios? Nós temos os visitantes. Quando Paulo estava em Éfeso, no vídeo anterior a gente andou falando sobre isso, quando Paulo estava em Éfeso, ele recebe a visita de Estéfanas, Fortunato, Acaico, e também vinham algumas outras pessoas da casa de Cloe. Portanto, ele recebeu essas visitas dando notícias do que estava acontecendo lá. E também ele recebeu uma carta dos coríntios contando algumas coisas e pedindo informações sobre outras. Disso resultou a primeira carta de Paulo aos coríntios. Primeiro, para acabar com a crítica que estava acontecendo contra ele mesmo. Ou seja, algumas pessoas de Corinto estavam criticando o ministério de Paulo. E aí ele perguntou: escute, a igreja não vai me defender? Eu sou o apóstolo da cidade, eu criei a igreja, eu formei a igreja e vocês não nada para me defender, eles estão fazendo coisas erradas. E aí? Não satisfeito com isso, ele também envia Timóteo a Corinto. Então existe também esta participação aí de Timóteo. E aí o próprio Paulo vai, depois disso, o próprio Paulo vai, o apóstolo vai, e ali ele estava em meio a um ataque, né, que foi provocado por um dos coríntios, né, por uma daquelas pessoas ali que atacou e que visava destruir a carreira de Paulo. Paulo então escreve uma carta que ficou conhecida como a Carta Severa de Paulo. Quando ele voltou para Éfeso, ele escreve esta carta e nesta carta ele chamava a igreja a tomar as providências contra aquelas pessoas que estavam hostilizando ele, demonstrando com isso que a igreja não tinha nada a ver com o comportamento destas pessoas nesta questão, né? Mais ainda, que eles consideravam, tinham uma afeição por Paulo. Paulo ele sai de Éfeso, ele vai para Troade, então ele atravessa ali, vai para Troade e ali ele encontra uma porta aberta para evangelização. Então ele ficou meio que impedido de voltar a Corinto, porque havia uma oportunidade bastante grande, né? E aí Tito
que havia sido mandado para lá, não havia voltado ainda. Ele ficou bastante preocupado com isso, e aí ele vai atrás de Tito. Eles se encontram na Macedônia, né, para saber o que estava acontecendo, e intercepta, portanto, Tito no caminho, certo? E ali ele viu também, ele se viu também perseguido nas igrejas da Macedônia, né? Paulo, então, em contato com Tito, se certifica de que tudo estava certo, né? E faz aí a descoberta de que as coisas não estavam tão boas assim lá para os lados de Corinto, né? Falsos apóstolos, a igreja influenciada por pessoas más, pervertendo o evangelho, ou seja, Tito trouxe agora, nessa segunda intervenção de Paulo, através de Tito agora, ele viu que a situação estava bem complicada, né? E ele aí toma as outras providências que ele tem que fazer. A carta final de Paulo aos Coríntios também, ele envia uma carta mais severa, e talvez seja a última carta que nós tenhamos notícia, né? Então, 2 Coríntios, a primeira parte de 2 Coríntios, até o capítulo 9, é a carta de Paulo aos Coríntios. E uma carta final, uma carta mais severa, ela foi grudada, ela foi unida à segunda carta de Coríntios, fazendo o capítulo 10, 11, 12 e 13. Paulo, ele ainda visita, mais uma vez, é a terceira visita de Paulo aos Coríntios, e ele viu que provavelmente as coisas já estavam resolvidas. Ele fica ali mais ou menos uns 3 meses, e pela carta que ele manda, né, de Éfeso, né, de Éfeso para os romanos, a carta dos romanos, imagina-se que a coisa tenha se resolvido. Depois a gente sabe que tudo vai à bancarrota, tudo se despedaça, tá? Esse problema depois fica bem mais grave. Nós temos uma carta de Clemente, que foi escrita em mais ou menos 95. Isso tudo aqui está se dando entre os anos de 50 a 57 no máximo, tá? Em 95, uma carta de Clemente dá conta de que Corinto estava totalmente tomado por esses desafios, essa desarmonia e esses conflitos todos. Ou seja, enquanto Paulo estava vivo, enquanto ele estava visitando, as coisas estavam sendo remediadas. Depois, eles se perdem. Paulo escreveu, portanto, 5 cartas. Uma carta anterior, que nós não dispomos, nós só sabemos que ela existe porque ele falou que existia. A carta de 1 Coríntios, que nós terminamos o nosso estudo em um vídeo anterior. Uma carta severa que nós não temos ideia, ela não existe mais, muito provavelmente ela foi destruída, porque era uma carta bastante severa. E as 2 últimas cartas que foram unidas em 2 Coríntios, 1:9, que é a primeira, e a última, que é um pouco mais severa, que vai de 10 até 13. Em que data ele escreveu isso tudo? Bom, a primeira visita de Paulo aos Coríntios se deu mais ou menos no começo do ano 50
50 depois de Cristo, no ano 50. Ele permanece ali por 1 ano e meio, por 18 meses. Ele sai dali e ele vai para Éfeso. E em Éfeso ele fica mais ou menos 2 anos e 3 meses. Ele fica até mais ou menos o 55, se a gente for somar todas as datas, até mais ou menos 55. Em 55 ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que nós já estudamos. Terminamos no vídeo passado. Depois ele vai para Troade até Macedônia e dali ele escreve a 2 Coríntios, primeira parte, de 1 a 9. E quando ele chega lá em 56, ele escreve a segunda parte de Coríntios, que é um pouquinho mais severa do que a primeira parte. Depois desta carta, ele ainda vai uma terceira vez para Corinto e ali ele fica 3 meses antes de partir junto com a coleta que ele recomendou. Ele vai para Jerusalém porque ele quer chegar na festa de Pentecostes em 57. E aí ele já é preso e a vida dele já começa a virar um caos de prisão em prisão. Bom, portanto, nós temos 2 cartas. A primeira carta, que é a reação de Paulo àquela crise que havia sido resolvida, que vai até o capítulo 9, e uma segunda carta, que é a reação de Paulo a uma nova crise, que é o fecho, é o capítulo 10, 11, 12 e 13. É o que nós vamos começar a estudar no próximo vídeo. Amém, amados? Te espero lá.